Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Estamos aqui hoje na pequena galeria de arte do Teatro da Cidade, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição Esculturas, inspiradas no mestre Ataíde da artista plástica Cacá Drummond. Daqui eu estou conversando com o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte e membro do Conselho Estadual de Adoção em Minas Gerais. Ele vai falar agora nesse bloco sobre algumas outras mudanças com relação à adoção internacional. Doutor Bruno, o que mudou com relação à adoção internacional nessa nova lei? Bom, essa lei praticamente adaptou o Estatuto da Criança e do Adolescente à Convenção de Haia. O Estatuto é de 1990, a Convenção é de 92, 93 e foi ratificada no Brasil em 1999. Portanto, ela já era aplicada, especialmente aqui em Minas Gerais. Mas era importante adequar o Estatuto da Criança e do Adolescente para que não houvesse conflito entre uma convenção ratificada e uma lei aprovada pelo nosso Congresso. Aliás, esse acompanhamento da adoção internacional já é feito aqui em Minas Gerais também por essa comissão da qual o senhor participa, a Comissão Estadual de Justiça da Adoção. Sim, essa comissão ela tem várias tarefas. Por exemplo, a habilitação de pessoa ou casal estrangeiro para a adoção internacional aqui. O reconhecimento e a feitura do cadastro de crianças elegíveis à adoção internacional. Temos também a autorização para que o magistrado possa apreciar, ou seja, a comissão não faz a adoção, ela autoriza a apreciação daquele casal ou daquela pessoa para aquela determinada criança pelo juiz da vara da infância, onde estiver essa criança ou esse adolescente. Essa comissão também aprecia os relatórios pós-adotivos que são enviados do país de acolhimento para que nós possamos saber como se desenvolve a adoção, como está sendo o caminho do sucesso para aquela nova família. E como a comissão interfere no exterior? Existe um acompanhamento da justiça de lá? Sim, a Convenção de Haia prevê toda essa situação, ou seja, o país dito de acolhimento recebe a criança, tem que registrar a criança, tem que oficialmente reconhecer nacionalidade àquela criança, tem que acompanhar com equipe técnica própria o desenvolvimento daquela criança pelo prazo mínimo de 2 anos, tem que mandar esse relatório para o país de origem da criança e, se houver ofensa a isto, o país fica sujeito às sanções previstas na Convenção de Haia e até, eventualmente, a sanções de não mais ter a possibilidade de adotar internacionalmente, por exemplo, criança no Brasil. Essa nova lei também legaliza o que já é feito na prática, que é a criação de um cadastro nacional de pais e crianças disponíveis para adoção, também internacional. Ou seja, a prioridade seria de brasileiros, pais brasileiros, depois brasileiros residentes no exterior e, finalmente, os estrangeiros. Sim. O Conselho Nacional de Justiça fixou a obrigatoriedade de se confeccionar o cadastro nacional. Isso foi muito importante. Mas esta lei cria 2 cadastros, o estadual e o nacional. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção fica encarregada de alimentar de dados esses 2 cadastros. Agora, o cadastro ele é feito segmentado. Um cadastro de crianças elegíveis à adoção, um cadastro de nacionais residentes no país, pretendentes à adoção, nacionais residentes fora do país, pretendentes à adoção, e estrangeiros habilitados a adotar no Brasil. Enfim, é segmentado necessariamente para quê? Para que haja o atendimento da prioridade de manutenção da nossa criança em nosso país. Pois quando ocorre uma adoção internacional, na verdade, o Brasil está perdendo um nacional, perdendo um cidadão em formação. Não é o ideal. Devemos nós ter os nossos cidadãos criados aqui. E nem a criança perder o vínculo familiar e talvez cultural também, né? Doutor Bruno, outra mudança nessa nova lei, ela possibilita, ela dá direito aos adotados de conhecerem informações sobre seus pais biológicos, o processo de adoção. Isso é uma novidade boa para a criança? Essa é uma novidade muito interessante. Por quê? A falta de previsão legal antes e o segredo que era imposto a esse tipo de processo tornava extremamente dificultoso a pessoa identificar a sua origem biológica. Isso pode ter mais implicações do que meramente as situações de impedimento matrimonial,
que era a previsão anterior. Pode haver a necessidade de informações até para a prevenção de casos de saúde, né? E, cá entre nós, conhecer a verdade da origem nunca foi ofensa a ninguém e é uma procura natural de todos nós, saber a verdade da nossa origem. Não podíamos negar isso aos adotados. Agora, a lei estabelece que seria esse acesso a partir dos 18 anos de idade, quer dizer, relacionou, vinculou isso à maioridade desse adolescente, desse adotado, né? A idade não é muito avançada não, porque hoje as crianças têm acesso, estão se emancipando muito cedo com acesso às tecnologias de informação. Não poderia ser um pouco antes, não? Não estaria um conflito para a criança? Olha, o que existe é o seguinte, os pais adotivos devem deixar muito claro, especialmente quando adotam crianças novas, desde o início, que se trata de crianças adotivas. Não devem esconder isto. Quando chegar aos seus 14, 15, 16 anos, não haverá maior conflito quanto a isso. Muitas vezes a pessoa já vai até saber qual a sua origem biológica. Porém, como se trata de um processo resguardado pelo judiciário, é razoável, sim, que se aguarde a maioridade civil, que também é só aos 18 anos, não é uma idade muito avançada, mas que se aguarde a maioridade civil para que não haja situações de conflito com o exercício do poder familiar por aqueles que são os seus pais adotivos. Assim, a criança ou o adolescente já terá chegado à fase adulta e não haverá mais conflito com o exercício do poder familiar. E com relação aos adotandos, o que mudou nessa lei? Quem pode adotar? Qual que é a situação desse adotando? As crianças que podem ser adotadas, isso aí não alterou. Também as pessoas ou os casais que queiram adotar, isso também não alterou, mas criou-se um sistema de facilitação da permanência da criança ou do adolescente no nosso país e mais, criou-se a obrigatoriedade de instruir as pessoas que queiram adotar sobre a responsabilidade que estão assumindo, a fim de se evitar a frustração dessa adoção, a fim de se evitar um segundo abandono. Que é mais grave para a criança, não é isso? Agora, o adotando tem que ter a partir de 18 anos de idade. O adotante ele tem que ter idade mínima de 18 anos, porém, deve haver uma diferença mínima de idade com o adotado de 16 anos. Portanto, alguém de 18 só vai poder adotar alguém com 2 anos ou menos. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte e membro da Comissão Estadual de Justiça para Adoção. Doutor Bruno, nós falamos aí sobre as mudanças nas regras de adoção, a nova lei aprovada pelo Senado Federal. Doutor Bruno, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Mande suas críticas, suas sugestões. Eu fico por aqui e até a próxima.